Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui mais um dia para trazer uma palavra, hoje de Atos 17, e eu quero te convidar a estar comigo, não só nessa palavra, mas no nosso projeto. Se você ainda não faz parte do projeto Mulheres de Joelhos, tem um link aqui na descrição para que você entre, participe do nosso grupo, receba uma palavra diariamente ao seu coração, uma oração. Realmente tem sido momentos de bênçãos que temos passado juntas ali. Amém? Se você também não é inscrito, inscreve aqui agora no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas agora, vamos lá falar de Atos 17. Nós vemos aqui em Atos 17, aonde Paulo está indo na sua segunda viagem missionária, e ele começa essa viagem missionária no capítulo 16, né? Na verdade, no finalzinho do capítulo 15. Mas agora, aqui no capítulo 17, ele já está na sua viagem para Tessalônica. Ele chega ali naquele lugar e, como de costume, Paulo vai para a sinagoga aos sábados, ele vai 3 sábados seguidos, falar a respeito de Jesus, do Messias, né? Daquele que trouxe salvação ao povo. Ele está indo ali pregar esse Jesus. E aí, o que acontece? O povo fica sabendo, os judeus ficam sabendo, ficam com ciúmes do que Paulo está fazendo, desse movimento que Paulo está fazendo, e começa a trazer um povo, a incitar um povo contra eles, né? Contra Paulo e contra aqueles que estavam com ele ali em Tessalônica. E aí, chega uma hora que eles começam a incitar tanto o povo, que eles vão atrás deles na casa. Aqui estava Paulo e Barnabé. E aí eles vão atrás deles na casa de Jasão. E chegando lá, eles não encontram ele. Mas eles estão com tanta raiva que eles levam o Jasão, dizendo que ele estava dando cobertura, né? Que ele hospedou eles ali. Eu não sei se vocês vão se lembrar dos vídeos antigos, dos anteriores agora, se vocês assistiram há pouco tempo. Ou se vocês até ainda não assistiram, volta lá e assiste, porque tá uma bênção. Mas nós já vimos isso acontecer antes. Todas as vezes que Paulo se levanta para falar algo ali, né, a respeito de Jesus, esse povo se incitava contra ele. Isso já estava virando costumeiro. Só que também havia algo que sempre acontecia. No meio de tudo isso, o Senhor sempre levantava pessoas para cuidar, para não deixar que nada acontecesse com Paulo. Sempre tinham pessoas que estavam auxiliando ele a cumprir o seu propósito e o seu chamado. Às vezes nos levantamos para fazer algo para o Senhor. E várias vezes vai acontecendo as mesmas coisas. Perseguições, ou falam algo de nós que é uma inverdade, enfim. E às vezes nós nos pegamos pensando, Senhor, por quê, né? Por que de novo eu estou fazendo algo para o Senhor? Fazer obra para o Senhor não deveria ser algo feliz, algo leve, querida? Ou querido, se você estiver aqui conosco, algum homem, seja bem-vindo. Eu tenho para te dizer que fazer a obra de Deus não é tão simples, não é algo que a gente vai fazer sem nenhum tipo de perseguição, ou fazer algo para o Senhor tem que ser, como eu vi esses dias um vídeo da Moana Débora, que me enviaram falando que servir ao Senhor não é como sentar num pudim, que não é mole não, e é real isso, né? O nosso foco quando servimos ao Senhor é agradá-lo, é fazer para ele, por ele, porque para ele são todas as coisas. Agora, se vamos sofrer perseguições ou não, não faz diferença para nós, né? Isso faz parte do evangelho. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser maduras espirituais o suficiente para entender isso. De que servir ao Senhor não é como ir passear na Champs-Élysées ou ir passear na Disney. Servir ao Senhor, você está indo contra este mundo, contra tudo que este mundo tem nos ensinado, tentado nos doutrinar. Então sim, você está indo contra uma maré. É como um peixe nadando contra um cardume inteiro. Então, sirva ao Senhor com o propósito correto, com o propósito balizado corretamente. O nosso propósito de servir ao Senhor não é ter uma vida de facilidades. Não é este evangelho que eu vim aqui pregar para você. Mas servir ao Senhor é
apesar das situações que vão se levantar, eu continuo servindo, eu continuo fazendo aquilo pelo qual eu fui criada para fazer. Eu vou cumprir o meu propósito, porque eu não sou guiada pelas minhas circunstâncias e nem pelos meus sentimentos, mas eu sou guiada pela palavra do Senhor que foi liberada para a minha vida. E é isso que nós vemos Paulo vivendo. Ele passa de ser o perseguidor que tinha amizade com grandões, com governadores, etc., para ser o que é perseguido. Por quê? Por que valeu a pena? Porque quando você conhece a Cristo verdadeiramente, você entende que todas as coisas valem a pena para viver o propósito, para viver essa obediência, porque obedecer é o mesmo que amá-lo. Amém? E quando nós vamos dar continuidade na leitura, nós vemos que ele foge dali com a ajuda do pessoal. E aí ele vai para Bereia. Gente, esse é um texto tão pequenininho, ele vai do 10 ao 15, né? O versículo 10 ao versículo 15. É tão pequenininho falando ali da passagem dele em Bereia. Mas é um texto que toca muito o meu coração. Toca o meu coração porque eu amo o ensino, eu amo ensinar, eu amo estudar, escavar mesmo a palavra. Né? Ontem mesmo eu passei literalmente o meu dia inteirinho estudando, fazendo não só o seminário, mas como um outro curso que eu também adquiri, porque eu preciso aprender mais para ter mais para derramar, para ter mais para passar, né? Então, por amar as escrituras, por amar estudar e entender a importância que isso tem para nós. Eu amo essa passagem de Bereia. Aqui vai nos dizer que os bereanos, eles analisavam tudo que Paulo pregava. Eles iam na palavra. Mas não é simplesmente ir na palavra. Porque a palavra, ela é completa, ela é complexa, ela é grande, ela é extensa, ela é profunda. Ou seja, para eu analisar de acordo com a palavra o que os meus ouvidos têm ouvido pregarem para mim, eu preciso ter estudo a respeito da palavra. Eu preciso ter conhecimento a respeito da palavra. Eu preciso ter intimidade com a palavra. Eu preciso saber manejar a palavra. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, né? Qual tem sido a intimidade que você tem com o estudo da palavra? Eu não estou falando de leitura bíblica. Eu não estou falando de você começar janeiro e terminar dezembro com um plano de leitura anual bem feito e concluído. Eu estou falando de uma escavação, de você entender verdadeiramente tudo que aquela palavra quer dizer. E não somente ficar dependendo de outras pessoas ministrarem a palavra ao seu coração. É bom, é bênção. É bênção ouvir pregações, é bênção ouvir estudos como estamos tendo aqui. É maravilhoso. Mas eu não posso ficar somente dependendo da revelação do Espírito Santo a outras pessoas, sendo que tem uma revelação diretamente do Espírito Santo a mim. Tem algo que o Senhor quer ministrar diretamente ao meu coração. E para isso, eu preciso do conhecimento da palavra de Deus e também da intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o meu guia, Ele é o que traz as revelações. Então eu faço a minha parte de conhecimento, sabendo, convicta de que Ele fará a parte dele, de ministrar o meu coração através do meu estudo. Nós nos movemos e Ele também se move a nós. O reino, ele funciona através de movimento. Movimente-se para estudar a respeito do Senhor e você verá grandes coisas acontecendo do Espírito Santo diretamente com você através da palavra. Amém? Comenta aqui se isso fez sentido para você. E aí depois, quando ele está em Bereia, o povo lá de Tessalônica que perseguiu ele, descobre que ele está em Bereia e vão até lá, aquele mesmo povo que estava tentando pegar ele, causar ele, foram lá atrás dele para causar em Bereia. E aí ele foge de novo, levam ele. Os mesmos que ajudaram vão levar ele para Atenas e voltam com um recado, dizendo para ele, Paulo dizendo para aqueles que ficaram, porque os que estavam com ele aqui vai dizer que Silas e Timóteo... eu tinha falado do Barnabé, né? Já errei os nomes aí, ó. Era Paulo e Silas, Barnabé já tinha ficado. Era Silas e Timóteo. E aí ele fala para Silas e Timóteo que era para encontrar com eles o mais rápido possível lá em Atenas.
E aí, lá quando ele está em Atenas, e aí vamos ler aqui comigo a partir do verso 16, diz assim: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver aquela cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Enquanto estamos esperando algo do Senhor, ou algo acontecer, ou uma parceria vir nos ajudar no nosso propósito, nós não devemos ficar parados. Algo já devemos estar fazendo. Ainda que você não esteja falando para milhões e você tenha promessas disso, como Paulo tinha. Ele não ficou parado esperando os dois chegarem até ele. Ele já começou a fazer algo. Então, mova-se. Mova-se. Mova-se de acordo com o propósito e o seu chamado. Amém? Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Aquilo que eles não entendiam, que eles se achavam muito sábios, eles chamavam, então, Paulo de ignorante. Eles é que não estavam entendendo o que Paulo estava falando, mas eles chamavam Paulo de ignorante. E outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Paulo aqui foi levado à Câmara Municipal e se fosse provado que ele estava falando alguma besteira, ele podia inclusive sair dali morto. E aí diz assim: é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Eles eram fofoqueiros. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses. Parece que eu vejo o Paulo, gente, eu gosto de entrar no texto, parece que eu tô vendo o Paulo falando. Vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Aqui nos parece que ele tá dando já uma lambada neles, mas na verdade não. Ele tá elevando eles. Ele tá colocando, tá dizendo assim, ó: eu estava analisando vocês. Parabéns, vocês são religiosos. Porque primeiro se amansa, para que a pessoa se desarme, para depois dizer o que é que você veio dizer. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhando os lugares onde vocês adoram os deuses, os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Então o que Paulo fez? Ele chegou àquele lugar, viu um monte de altar, um monte de ídolo, mas ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido. Ele foi atrás de saber que história tinha aquele Deus que eles não conheciam. Eles não conheciam. E quando ele soube o que aconteceu, ele usou isso para pregar. Este homem era extremamente inteligente. E aí diz assim: pois este Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele Deus que eu estou anunciando a vocês. A partir do 24. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ou seja, esses deuses que vocês adoram moram, mas o meu não. Este Deus que resolveu o problema de vocês no passado, que todos os deuses de vocês não resolveram, esse Deus é diferente. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. E aqui ele está falando tudo isso porque estes homens criam piamente em muitos, mas eram muitos, milhares de deuses incontáveis. E ele está querendo dizer: tudo isso que vocês fizeram aqui foi o meu Deus que criou. Porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Ele está citando poetas
Eles não estão citando. Vocês reparam que quando ele está falando com os judeus, ele cita a palavra de Deus, ele cita as leis, ele cita as leis mosaicas, ele sempre vai no ponto daquilo que toca, aquilo que conhece. Ele conhecia o público com quem ele ia falar. Ele era tremendo. Nós não podemos falar de qualquer maneira. Nós precisamos saber com quem estamos falando. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. Ele está acabando com os deuses. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, a saber, Jesus Cristo. E deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e juntaram-se a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Dâmaris, e mais outras pessoas. E qual é a história deste Deus desconhecido? Não é uma história que está bíblica para nós, mas ela é história real. É uma história que aconteceu. Em Atenas houve uma praga muito grande. E eles ofereceram muitos holocaustos, muitos sacrifícios aos seus milhares de deuses. E nada resolvia. Existia corpos para todos os lados. Até que alguém se lembrou de um profeta, de alguém chamado Epimeníades, e enviou um navio para buscá-lo. Ele não queria vir de jeito nenhum, até que eles conseguiram convencê-lo e ele veio. Quando este homem chegou lá, ele disse: eu quero ovelhas famintas, ovelhas em jejum, ovelhas sem mancha, ovelhas bonitinhas, e nós vamos largar elas aqui onde elas possam comer, onde tenha pasto verde. No dia seguinte. Então eles dormiram, prepararam as ovelhas, não deixaram elas comer. E no dia seguinte, quando largaram ou soltaram as ovelhas no pasto, ele disse: as que se deitarem ainda que com fome, essas serão escolhidas pelo meu Deus, para que sejam oferecidas em holocausto. E foi assim que foi feito. E eles acharam uma loucura, porque eles falaram: imagina, ovelhas famintas todas vão comer. Mas quando soltaram as ovelhas, algumas delas não comeu. Elas se deitaram. E eles ficaram atônitos com isso. Então eles ofereceram o holocausto. Eles não comeram essas ovelhas, eles ofereceram elas a este Deus desconhecido. E perguntaram a Epimeníades: e agora nós fazemos, um altar, porque ele também pediu que trouxessem pedreiros, pedras para se fazer um altar. E nós vamos colocar que nome? Porque os altares tinham os nomes dos deuses. Mas eles eram um povo ignorante, assim como nós lemos aqui, ignorante da parte de Deus. Eles não sabiam nada a respeito de Deus. Então Epimeníades disse: eu sirvo a este Deus, mas eu também não sei o nome dele. Até porque, que nome dariam se são ignorantes, a respeito desse Deus? Poderiam dar um nome qualquer, um nome errado? Então eles decidiram colocar Agnostos Theos, que é ao Deus desconhecido. Passaram-se muitos anos, e eles esqueceram e voltaram a adorar todos os outros deuses, porque o milagre, ele não faz alguém conhecer a Deus. É diferente. Após o milagre, pode até haver alguém que queira ir buscar, mas não é o milagre em si. E nós não devemos buscar o milagre em si. Nós devemos buscar ao Deus do milagre. O milagre, ele é uma consequência. E nesse caso, eles não buscaram o Deus do milagre. Eles buscaram somente o milagre. Então eles voltaram, depois de anos ali, a servir esses outros deuses. Esqueceram esse Deus desconhecido. E os vândalos foram destruindo. Até que 2 jovens daquela época, já senhores, olham para aquele memorial e falam: nossa, vamos mandar polir e arrumar. Eles se lembraram do que havia acontecido. E quando Paulo chega lá, esse mesmo já sendo vandalizado, mas ele foi arrumadinho. Para quê? Para que quando Paulo chegasse lá, ele pudesse evangelizar aquele povo de acordo com uma lembrança do passado deles. Tudo que o Senhor faz, todas as coisas, no final,
vão apontar para Cristo. No final, vão nos dar algo para falar de Cristo. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor vem falando conosco. O Senhor nos diz: ide ao mundo, pregai o evangelho e fazer discípulos. Fazer discípulos vai além de pregar. Entra o aconselhamento. E durante o aconselhamento, o Senhor nos mostra, assim como ele mostrou para Paulo, este memorial de um Deus desconhecido para que ele usasse isso para falar a respeito de Cristo. O Senhor nos mostra na vida de pessoas o que é que nós podemos usar como memorial na vida delas, para mostrar que Deus sempre esteve guardando a vida delas, para mostrar que o Senhor as ama. Reflete aí, reflete, traz essa palavra para o seu coração e eu creio que o Senhor vai falar com você. Amém? Eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, em nome de Jesus. Deus abençoe, um beijo para vocês e até a próxima.